Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu venho falar da palavra de Jesus e o único objetivo é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que só existe dois caminhos, que é o caminho de Deus e o resto é tudo caminho das trevas. Ou seja, qual que é o caminho? O caminho são obediência aos mandamentos de Jesus, que são os 10 mandamentos, e a doutrina que se aderiva desses 10 mandamentos. Este é o único caminho que dá salvação, que dá vida eterna no paraíso. Todas as outras religiões que saem fora destes mandamentos são falsas. E se é falso é do diabo, porque só existe dois caminhos, é Deus ou o diabo. E cristão verdadeiro é só quem luta com todas as forças para obedecer os mandamentos e a doutrina de Cristo. Eu vou ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 15. A epígrafe do texto fala aqui, a condenação da religião fingida, a falsa religião. A falsa religião é do diabo, ainda que use o nome de Jesus. Tá Jesus dizendo, olha o que Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar, a terra, para fazer um prosélito, e depois de o tendes feito, fazei os filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ou seja, Jesus está dizendo que aqueles pregadores caminhavam pela terra pregando a doutrina, falando do nome de Deus, mas pregando doutrina falsa. E quando ele ensinava esse povo se convertia, eles se tornavam 2 vezes mais filhos do inferno do que eles próprios. Por quê? Porque ele usava o nome de Deus, mas com doutrina falsa. Assim, todo cristão que usa o nome de Jesus, mas com a doutrina falsa, ele está trabalhando para o diabo. Entendeu? Porque o maior mandamento que tem é o amor, irmãos. E o amor, o que é? O amor é você ensinar os mandamentos e a doutrina certa para a salvação da pessoa. Se você ensina errado, você desvia ele do caminho verdadeiro. Ou seja, ele torna 2 vezes mais filho do inferno por causa de você. E olha qual que é a doutrina de Cristo aqui, uma das doutrinas. Eu vou ler com os irmãos agora. 1 Coríntios 14, versículo 28. Está escrito assim, 1 Coríntios 27. Olha qual que é a doutrina para o cristão verdadeiro. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, quando muito 3, e cada um por sua vez, ou seja, em ordem. Se tiver 3 pessoas que falam em língua na igreja, cada um fala uma vez e tem que ter intérprete. Continua assim, Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então a doutrina para quem fala em língua, ele só vai falar na igreja se houver intérprete, e quando ele estiver falando, nenhum outro fala, e tem que ter intérprete, se não tiver, você está calado. Então você olha nessas igrejas, todo mundo dizendo que fala em língua e não tem intérprete. Ou seja, ele foi contra a Bíblia, ele foi contra o mandamento, ele foi contra a doutrina de Cristo. Então eles são falsos. E se é falso é do diabo, irmão, porque só tem 2 caminhos. Então todas essas pessoas que falam em língua na igreja sem haver intérprete, é o espírito do diabo que está manipulando. É engano, irmão, é Satanás. Porque nada pode ir contra a palavra de Deus, que é a Bíblia. E a Bíblia diz que para falar em língua só se houver intérprete, não tiver, esteja calado. Então todas essas igrejas, toda pessoa que fala em língua sem haver intérprete, ele está passando uma falsa doutrina. E a falsa doutrina mata. Isso quer dizer que ele não tem amor. Se ele não tem amor, ele não tem Deus, porque Deus é amor. Todas essas igrejas que falam em língua, sem haver intérprete, é o espírito do diabo, é Satanás. Vigiai e orai, irmão, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. E eu falo isso para a tua salvação. A paz do Senhor e